Fala, Leandro Silva. Olha, água, na verdade, é uma necessidade. O ser humano não vive sem. Ah, Voltando para a questão da máquina pública, e aí vindo na direção política, pode não dar voto, mas tira muito voto. Imagina você em casa, durante o verão, sem água para, enfim, arrumar casa, para cuidar dos seus filhos. A gente, ao longo dos anos, já viu casos muito parecidos como o ano passado, onde teve uma escassez de recurso hídrico no município e que, infelizmente, muitas pessoas sofreram, a ponto da falta d'água, inclusive, influenciar quase no processo eleitoral. E é esse tema que eu converso hoje aqui no nosso podcast, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho e pela companhia. Eu vou bater um papo sobre esse assunto com o secretário extraordinário de Infraestrutura, meu querido amigo Alain Bernardo. Alain, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição, né, como servidor, né, como secretário, e estar aqui para trazer, né, as novidades, né, as mudanças na estrutura da secretaria e o que a prefeitura vai oferecer e já está oferecendo à população aí nos próximos meses. O Alain, ele, na verdade, você é secretário já há dois governos, né? Servidor público da prefeitura há 15 anos, ou seja, um servidor de carreira da casa, assim como o prefeito Ferretti. E, pelo que eu percebo, né, é evidente que a gente tem, nesse primeiro momento, as dificuldades financeiras, né? A gente está falando da Declan, que hoje é uma realidade, quer dizer, o orçamento ele pode ser impactado até o final do ano, mas o prefeito Ferretti parece que priorizou, como marca do seu governo, a questão do saneamento. Na verdade, especificamente falando, priorizando agora inicialmente a distribuição de água. Durante a campanha, e eu me recordo muito bem, Ferretti afirmou que resolveria o problema hídrico no município. Eu perguntaria a você, Alain, essa promessa está na direção da sua realização? Sim, voltando um pouquinho no tempo, como você mesmo disse, sou servidor de carreira, né, assumi a Secretaria de Obras, então Secretaria de Obras, em 2017, né, no início do terceiro mandato do ex-prefeito Fernando Jordão, e, né, consegui contribuir esses dois mandatos dele. E agora, no finalzinho do ano, né, com a eleição do nosso prefeito Ferretti, né, surgiu a necessidade de uma criação de uma secretaria que pudesse focar e tivesse capacidade de investimentos no saneamento, né, básico da cidade como um todo. O saneamento básico ele engloba, né, tanto a parte da água quanto a questão do esgoto. E foi uma decisão muito acertada do nosso prefeito criar essa secretaria, né, munida de estrutura técnica, munida de recursos, para poder desafogar, né, essa necessidade do SAI e a dificuldade do SAI em investimentos. Então foi criada essa secretaria, uma secretaria nova, que ela acaba concentrando, né, as obras macro, né, as maiores obras da cidade, como drenagem, pavimentação, as contenções de costa, e agora assumindo, né, essas obras maiores que vão servir de investimentos para o próprio SAI. E nesse momento, o foco nosso, que como foi uma promessa de campanha, né, do prefeito, ele está vestindo a camisa e lutando com todas as forças para resolver a questão hídrica da cidade de uma vez por todas, né? Quando nós assumimos agora no comecinho do ano, né, em janeiro, o primeiro passo era entender qual era o cenário hídrico da cidade, né? De que forma que a gente poderia atender essa população, uma vez que a gente tem, né, uma cidade muito espaçada, né? A gente tem aí quase 100 quilômetros de uma ponta a outra, e isso é um fator que dificulta, né, essas ações. Então, a gente precisava entender qual é o cenário, o relevo e a formação hídrica da cidade. É uma extensão territorial considerável e, na verdade, as captações muito localizadas nos bairros. Quer dizer, você não tem uma centralização desse sistema, né? Que dificulta também. Exatamente, a gente não tem assim, um manancial único, a gente tem mais de 90 captações, né, espalhadas ao longo da cidade. Isso é muito dificultoso, porque você tem que dar a condição, né, de qualidade, de quantidade em cada captação dessa. Então, o foco hoje é concentrar em grandes captações, Uhum. você conseguir reduzir o número de estações de tratamento
e distribuir cada vez uma água melhor em quantidade e qualidade para a população. Esse é o grande. Essa pulverização dos mananciais encarece o sistema, Alan? Ele encarece e torna difícil, né, a operacionalização disso, porque você tem muitos pontos para fazer o controle tecnológico, controle de qualidade e até o controle de acesso, né? Você tem muito mais áreas para ter uma rigidez nesse controle. Isso é um fator que dificulta, por isso a necessidade de concentrar em grandes mananciais para você reduzir esse número de captações e conseguir cada vez mais ter uma condição de controle maior, né? Então, a gente fez, num primeiro momento, né, um estudo de toda essa hidrologia da cidade. Uhum. Né? A Angra ela tem uma característica de relevo que ela está localizada uma área muito plana e, de repente, uma escapa muito grande, né? Você tem a serra muito grande. Então, você tem cursos hídricos, bacias hídricas muito pequenas. Isso até explica um pouquinho, né, as questões até de desastre que nós temos na cidade, né? Quando você tem assim, um período chuvoso muito grande ou muito estendido, né, o período, você acaba tendo grandes enxurradas, porque você tem uma diferença de nível muito grande e num espaço muito pequeno. Então, você, quando tem uma chuva mais forte, você tem aquele volume grande de água que enche, né, as casas, né, acaba tendo aquela tragédia toda que a gente está acostumado, né, e já vivencia há alguns anos. Uhum. E no período de escassez, você também não tem uma concentração muito grande de água nessas bacias. Então, ela seca muito rápido. Então, você tem, né, os picos, né, de muita água em pouco tempo e pouca água num determinado período do ano. Então, 880. é o 880, exatamente. Isso é pela formação, né, geológica e formação do relevo da cidade. Bom, na verdade, recapitulando aqui, o prefeito, então, a partir de 1º de janeiro, assume a prefeitura, o Ferret, como engenheiro, como servidor, e aí monta a Secretaria de Infraestrutura, uma secretaria mais robusta, com os grandes projetos, quer dizer, tira de lá algumas intervenções menores, né, passa para outras secretarias, e então você acaba cuidando desse cardápio de investimentos macro que vão acontecer no município, encostas, grandes pavimentações, e agora também o prefeito cria esse programa Mais Água. Você havia aqui dito que no início fizeram então esse levantamento hídrico da cidade, né, para poder tomar pé, até porque você cuidava da parte asfáltica, de contenções, quer dizer, essa parte de água não era a tua área, né, isso ficava exclusivamente com o SAI, mas uma vez que há uma necessidade de um poderio de investimento maior, o prefeito então tira esses projetos do SAI, né, que cuida do dia a dia, que vai cuidar da manutenção, e passa para você lá na infraestrutura. Diria para você e perguntaria, Alan, assim, te surpreendeu quando você começou com a tua equipe técnica tomar conhecimento do nosso recurso hídrico e dessas pulverizações e tal? Você ficou surpreendido? Você já tinha uma ideia, mas quando você começou a ter real clareza disso, te preocupou? Muito boa pergunta. É exatamente isso. Apesar de eu sou engenheiro civil de formação, né, sou especialista em saneamento básico, tenho pós-graduação em engenharia ambiental. Então, apesar de ser da área, né, não era a minha frente de trabalho, né, na condição da secretaria anterior, né? Então, quando a gente assume isso, a gente acaba tendo que começar a mudar o foco de fato interessa nesse momento. Então, a gente começa a levantar dados, começa a conhecer o sistema, e isso você começa a ver que realmente há uma necessidade de investimento muito grande, há uma necessidade de correção de algumas situações, né? E isso, o SAI, ele tinha essa dificuldade de fazer esses investimentos. Tem equipe técnica, porém, a dificuldade de ter esses grandes investimentos, até pela condição de que se encontra hoje o sistema de distribuição de água na cidade. Vou te dar um exemplo. Para você ter uma ideia, vou dar números, né, aproximados. A gente tem cerca de 100 mil imóveis na cidade, né, de modo geral. Desses 100 mil imóveis, a gente só tem 60 mil imóveis cadastrados para receber água, ou seja, já há um déficit no cadastramento desses imóveis junto ao SAI. E desses 60%, né, desses imóveis, a gente tinha em janeiro em torno de 70% de inadimplência, ou seja,
além de ser um cadastramento ainda muito aquém, a gente ainda Você tinha tem uma perca por uma, conta da uma inadimplência, diferença né? muito grande. Então, isso acaba tendo o SAI tendo uma dificuldade muito grande de conseguir manter o sistema funcionando, e o pior, ele não consegue ter uma capacidade de investimento num novo sistema, na modernização do sistema. Então, isso foi pensado. Como resolver isso sem ter arrecadação? Né? Então, foi nessa estratégia de criar uma secretaria dentro da prefeitura, que tem a capacidade técnica e de investimento, para modernizar todo o sistema, e quando isso estiver já numa condição melhor, devolve o sistema para o SAI fazer a manutenção e operação e capitalizar em cima disso, né? De uma forma que você consiga fazer o cadastro dos moradores, né? E devolver um sistema que seja rentável ou autossustentável para o SAI operar. Bom, na verdade, em cima dessa sua explicação, a gente tem a clareza de que o foco do governo, pelo que eu percebo nesses 7 meses, já estamos já caminhando para o primeiro ano do governo Ferretti, tem sido a questão do saneamento e da questão da água, né? Você tem uma cidade um pouco mais aí de 12, 13% de saneamento básico hoje na prática funcionando, né? A questão da água, o prefeito dá um enfoque, né, maior, está chegando o verão também, que o número de população aumenta por conta dos visitantes e tal, o consumo também aumenta. E aí já tem, na verdade, esse programa já sendo executado. Eu te perguntaria, Alan, como é que está hoje já o planejamento para as ações do Mais Água e por onde vocês resolveram começar esse programa especificamente? Ótimo. Como eu disse, a gente foi feito todo um estudo da cidade. Baseado nesse estudo, a cidade foi fragmentada em grandes projetos. Sim. De que forma foi feito isso? A gente tem grandes mananciais distribuídos, né, ao longo da cidade. Vou dar um exemplo, Mambucaba, por exemplo. A gente separou o setor Mambucaba, setor Frade, setor Grande Japuíba e Centro, Jacuecanga e Monsuaba. São as 3 grandes áreas, são áreas mais habitadas, né? São áreas que têm maior densidade habitacional. Sim. E áreas que, de fato, tinham uma sensibilidade maior, até pelo consumo, né? Em tempos de maior escassez. Então, essas áreas elas foram priorizadas, e hoje já tem obras, né, já acontecendo, já no 7º mês do programa, já tem obras bastante adiantadas. Vou dar um exemplo aqui, que é a Monsuaba. Monsuaba tinha um problema sério de abastecimento de água e qualidade. Hoje a gente já está finalizando um sistema lá, que foi uma nova captação que nós fizemos lá no Cabo Civil, lá no sertão da Monsuaba, que foi feita uma ampliação da captação, mais que dobrando a sua capacidade. Ela passou de cerca de 80 mil litros para quase 200 mil litros a captação. Já era o local onde captava água para aquela região? Já era o Ampliou. local, você tem uma capacidade boa de captação, a gente faltava lá armazenamento. Então a gente conseguiu aumentar essa captação, já está finalizando toda a rede adutora, né, cerca de 3,5 km de rede adutora, reformando os fios que tem no Morro do Martelo e no Morro do Vai Quem Quer, e esse sistema vai ser interligado. Uma pena de água vai ser ligada naquele prédio que está sendo construído para atender as famílias que sofreram na tragédia de 2022, Uhum. e o outro sistema ele vai atender a Monsuaba como um todo. Então, ou seja, esse projeto ele acaba resolvendo de forma total a questão do abastecimento de água da Grande Monsuaba. Então, Monsuaba já está bem avançado. Bem avançada. A obra já em fase final de execução. Nos próximos dias a gente já vai ter Monsuaba 100% com a água equacionada. Você acha que até o verão dá para entregar o investimento lá? Monsuaba já vai ser atendida agora para o próximo verão, já vai estar munida, né, desse investimento já para enfrentar o verão, que é o período de maior escassez, né, e de maior consumo, né, até porque a população flutuante da cidade ela aumenta muito. Né, então, a gente já vai estar esse ano, Monsuaba já com a questão resolvida. Bom, resolvido Monsuaba, o enfoque tem dado também, pelo que eu estou percebendo, na Grande Japuíba e Centro, né? Quer dizer, você teve a encampação da SEDAI, né? Que isso pesa sobre o município uma grande responsabilidade, até porque criou-se no imaginário, com os discursos, enfim, políticos criados ao longo do tempo, que o problema era a SEDAI.
tirando a SEDAI da cidade, resolveria a questão hídrica de investimento, o que, na verdade, pelo que a gente percebe, a prefeitura tomou uma grande surpresa. Primeiro porque o que esperava-se de poder financeiro da SEDAI, assim, enfim, de arrecadação, não era aquilo que se imaginava, foi pífio. E sem falar, a estrutura da SEDAI deixada era sucateada, não tinha investimento ao longo dos anos, pelo que a gente tem de informação, ou seja, a prefeitura que esperou pegar um presente acabou pegando um presente grego, né? Agora, enfim, a prefeitura tem tentado apagar incêndio aqui ou acolá na questão Centro e Grande Japuíba. Nessas duas grandes áreas, como é que está sendo aí esse planejamento e a execução já dos investimentos, Alan? Em relação à interpretação da SEDAI, foi um processo delicado, fazer exatamente como você falou. Como ela tinha a fatia mais nobre do abastecimento da cidade, esperava-se, né, que isso seria rentável para a prefeitura. E aquilo era assim, era uma caixa preta, né? Ninguém abria nada, quer dizer, não tinha ideia, a prefeitura não tinha ideia do que de fato era, né? Exatamente. Então, quando a prefeitura assume isso, se depara com uma estrutura totalmente sucateada, né? A própria rentabilização disso, na legislação da SEDAI, ela tinha uma rentabilidade maior. Quando o município assume isso, ele acaba tendo que assumir na condição da tarifação do SAI, ou seja, muito aquém do que a SEDAI cobrava. Então, a gente assume um sistema totalmente sucateado e com uma tarifa de cobrança muito aquém, que é a tarifa do SAI. Então, ou seja, assumiu, né, um elefante branco. Sim, né? sim. Então, isso gerou algumas dificuldades, né? E por isso essa necessidade de fazer esses investimentos e melhorar cada vez mais esse sistema para a gente ter um serviço de qualidade para a Ilha do Geis. E focando na questão da Grande Japuíba e Centro, né, foi feito um projeto, né, dentro desse estudo que foi feito, e esse projeto ele demonstra dois cenários. Uma é que a bacia da Banqueta ela suporta abastecer a cidade cerca de 80% do ano. Aí, falando de 8, 9 meses por ano, essa bacia ela consegue atender perfeitamente as duas grandes regiões, Centro, as Sapinhatubas e Grande Japuíba. Quando você fala da bacia, você inclui o Cabo Severino também? Sim, sim. Ah, sim. Então, a barragem da Banqueta mais o Cabo Severino, que para quem não conhece muito bem aquela região, a Grande Japuíba tem duas grandes captações. O Cabo Severino abastece toda aquela região do Areal e reforça também o sistema, o sistema central do centro, né, da região do centro. Já a Banqueta, ela abastece toda a Grande Japuíba, assim dizer, e também acaba reforçando, ajudando na questão do centro. Então, a bacia, você percebe que no período de escassez, no verão, fica comprometido ali, não tem autossuficiência para levar água na torneira do cidadão, Centro e Grande Japuíba, né? Exatamente. Então, assim, baseado nisso, são duas pequenas bacias que juntam e fazem o sistema Banqueta, né? Que é onde você tem a barragem, na Rua da Barragem, e o sistema Cabo Severino. Juntando esses dois mananciais, a gente consegue abastecer cerca de 80% do ano nessas regiões que são mais adensadas. Com isso, alguns investimentos já estão acontecendo. O primeiro passo foi desassorear a barragem, né, que você tinha uma barragem muito comprometida com muito dejeto, com muito material. Isso foi feita essa remoção, foi feita essa limpeza. Isso já teve uma forma de pulmonar, né, o sistema com a limpeza da barragem. Existe um projeto já em curso que a gente vai levantar, né, a cabeceira da barragem cerca de 1 metro, 1,20 m, também para aumentar a capacidade de reservação, né, aumentando aí uma sobrevida de pelo menos 3 dias no abastecimento. Isso parece pouco, mas numa situação de escassez, 3 dias de abastecimento é um volume considerável de água. Então, isso é bastante importante. E uma outra ação importante que já está acontecendo, iniciamos agora há um pouco mais de 20 dias, é um grande projeto, é o maior projeto de abastecimento de água já implantado na cidade nos últimos 50 anos, que é uma nova rede adutora que vem do Cabo Severino, onde vai ser ampliado a captação lá no manancial do Cabo Severino. São cerca de 9 quilômetros de adutora, com tubos de 400 milímetros de ferro fundido. Essa adutora vai passar pela Banqueta, Areal,
vai cruzar ali o Campo Belo e vai vir até o Morro da Cruz, onde o pessoal conhece como Monte de Orações. Sim. Nesse ponto será construído uma estação de tratamento de água com a capacidade de 150 litros Lá por em segundo, cima? lá em cima. A gente está falando aí de uma cota do Monte de Orações em torno de 150 metros de altura. Um adendo aqui, só para quem geograficamente não conhece, vira para essa câmera aqui. O Alan está comentando de um local na Grande Apuíba, próximo ali do Pontilhão, onde, você se recorda bem, o fato que chamou a atenção na época, para quem não lembra do ex-governador Witzel, que né, sobrevoando aqui a cidade, viu um grupo de pessoas lá nesse monte, e aí achou que era bandido, a polícia e tal, enfim, até chegou a atirar a esmo, né? Isso foi notícia no Brasil inteiro. Depois se descobriu que não eram bandidos, eram pessoas que estavam ali professando a sua fé, estavam orando e tal, até porque é um local onde muitas pessoas vão lá, enfim, fazer as suas orações, muitos evangélicos do município. Então, aquele ponto ali, ele tem uma altitude considerável, né? Você vai bombear, porque ali vai ter que bombear a água até chegar lá em cima e depois ela acaba indo por gravidade, Alan? Ali é um ponto estratégico, né? Porque foi escolhido, né, de forma estratégica, ela consegue atender tanto a parte central quanto a Grande Japuíba, até pela sua altitude. A Uhum. gente está falando em torno de 150 metros, né, que é a cota do platô onde será implantado o sistema. E a cota de captação lá no Cabo Silene é um pouco mais de 190 metros, ou seja, é um sistema 100% gravitacional, ou seja, não tem nenhum equipamento bombeando. Sim. Isso é muito importante porque você consegue reduzir o custo operacional de bombas de energia elétrica, então você consegue melhorar muito o custo né, de produção de água, né, pós o sistema implantado. Uma Então, vez construído, qual a capacidade de reserva daquele local, dessa a estação tem a capacidade de tratamento de 150 litros por segundo e uma Uhum. capacidade de reservação de 2,5 milhões de litros, ou seja, seriam dois reservatórios que teriam a capacidade de 2,5 milhões, os dois tomados. Esse sistema está sendo produzido de forma integrada. Como eu disse, 80% do ano esse sistema vai atender. E Alan, como é que a gente vai conseguir atender 100%? Você falou, justamente a pergunta é em cima disso. Quer dizer, você tem já um levantamento que a grande bacia, a bacia daquela região da Banqueta, só consegue abastecer 80% ali da região central e Grande Apuíba nesse período. Esses 20%, da onde vocês vão tirar? Isso né, foi muito pensado esse projeto. Existiam vários projetos, inclusive um que trazia água do Rio Bracuí. Era uma das opções, só que a distância, né, a dificuldade de trazer essa água, né, envolvendo CCR, envolvendo a questão ambiental, envolvendo uma série de fatores, a própria distância, isso encareceria muito a implantação desse sistema. E demoraria Demoraria. demais, né? Exatamente. Então, é uma obra muito grande, muito extensa. Então, baseado nesses dados, a gente conseguiu, fez um estudo sobre o rio Ariró, e esse rio ele demonstrou a capacidade total e absoluta de conseguir abastecer toda a região central e toda essa região que está ali em volta do Ariró, Zumbu, ele tem essa capacidade. Sem prejudicar aquela região também, quer dizer, sem prejudicar. você vai tirar água de lá sem criar dificuldades Locais. no manancial ali mesmo do rio e tal. Exatamente. Por legislação, a gente tem, né, um percentual mínimo que a gente pode retirar essa água, no Isso. máximo 40% do volume do rio. Então, isso já está. Esse volume que vai ser retirado, ele está muito longe de chegar próximo, né, desse mínimo exigido por lei. Então, a gente vai iniciar já ainda esse ano o projeto já está sendo finalizado. A gente ainda vai iniciar ainda a expectativa até o final do ano começar de fato essas obras, que vai fazer uma grande adutora, né, captando lá na cota 8, mais ou menos próximo à ponte quem conhece o Ariró ali, próximo à ponte, vai captar ali um sistema bombeado, que ele vai trazer água para um grande reservatório de cerca de 3, 4 milhões de litros, próximo ali ao Marbella, região do Pontal, e desse ponto onde vai ser construído o reservatório, o sistema todo por gravidade para atender a Grande Japuíba. Ele vai lançar nessa estação que está construída no Monte de Orações, no Morro da Cruz, trata e distribui para a região central e Grande Japuíba. Ou seja, é uma adutora de aproximadamente 19 quilômetros, né, que ela vai ter, é um sistema bombeado, né,
existe uma 19 quilômetros da onde para onde? do Ariró até a Até- Jacuíba são cerca de ok. 19 quilômetros de rede que vão Uhum. ser construídas. São tubulações de cerca de 600 milímetros, né, que vão. Está falando de grandes dimensões, né? Então é um projeto bastante audacioso, porque são equipamentos robustos, né? Bombas robustas, né? Boosters bem robustos. Boosters são bombas que são acopladas na tubulação para fazer todo esse bombeamento ao longo desses 19 quilômetros. Você tem uma perda de carga muito grande, né, nessa distância, então vai ter que ter alguns pontos de bombeamento ao longo dessa rede, que isso acaba, de certa forma, encarecendo um pouco o sistema. Uhum. Porque num primeiro momento a gente captaria essa água numa cota 150 lá no Ariró, só até pela questão de relevo, questões ambientais, poderia atrapalhar muito, né, atrasar muito esse início dessas obras. Então, por uma questão técnica, optou-se fazer um sistema, nesse primeiro momento, bombeado, que ele vai entrar como uma forma de backup, né, no sistema Jacuíba, e futuramente ele pode ser ampliado, né, para a cota 150, onde o sistema seria todo por gravidade, e você consegue reduzir o custo operacional desse à medida que o tempo vai sendo, né, vai passando o tempo, a gente consegue diluir esse investimento nessa economia de recursos. Então, nesse mesmo momento, seria um sistema bombeado entrando de forma emergencial no sistema banqueiro. Bom, você está colocando aqui alguns pontos importantes, até porque a gente tinha ideia já do programa Mais Água, mas eu acho que a população, de modo geral, né, não tinha ideia da dimensão específica, né, quais as especificidades que você está aqui expondo da questão do projeto. E aí, primeiro é bom tranquilizar o morador do Ariró, né, isso é muito importante, que não dá para resolver um problema criando outro. Ariró não vai ter problema com a questão do rio. Isso não vai prejudicar em nada ali aquela região que tem uma beleza imensurável e tal. Enfim, é um paraíso ecológico da nossa cidade. Segundo, que essa água, de um certo ponto do Ariró, sairia para o Pontal, onde a prefeitura vai criar um reservatório, né? E do Pontal, então, essa água jateada lá para o Monte das Orações, ali próximo do Pontilhão, onde vai ser esse grande reservatório de tratamento de água e de distribuição de água também, né? Quer dizer, o reservatório para abastecer aí, completar os 100% que faltava um pedacinho da banqueta, o que o Alan aqui nos explica. Agora, secretário, esse conjunto de investimento, né, 19 quilômetros de extensão de rede, mais as duas captações, as duas reservatórios, no caso do Pontal, e o grande reservatório ali do Monte das Orações, a gente está falando mais ou menos em quanto de investimento da prefeitura? Importantíssima essa pergunta, Leandro, por quê? A prefeitura vem passando por algumas dificuldades financeiras em relação à questão do Declan, que é os royalties do petróleo. A gente teve, né, uma queda quase 400 milhões de arrecadação, e isso tem prejudicado bastante essas obras. Mas, como eu disse, é um compromisso do prefeito em resolver a questão da água, então ele está priorizando esses recursos. Todos os recursos que estão sendo canalizados para a Secretaria de Infraestrutura estão canalizados para a Secretaria de Infraestrutura para fazer as obras de saneamento. Então, a gente está, né, trabalhando em cima disso nas áreas que são realmente essenciais no primeiro momento. E a gente está falando aí, somente no sistema banqueta, são cerca de 80 milhões de reais investidos, ou seja, a adutora, captação, estação de tratamento e reservatório somam a monta de 80 milhões somente no sistema banqueta. Então, a gente está falando de investimentos expressivos, né, em relação até ao próprio orçamento da secretaria, são investimentos específicos numa única obra, né, muito grande. O Ariró não fechou o orçamento ainda, mas a gente está já com a expectativa de chegar aí na monta de 140 milhões de reais dessa adutora. Então, são investimentos altos, né, mas para resolver a questão hídrica da cidade por um período de 100 anos. Então, não é um investimento pequeno, não é um paliativo. De fato, um grande projeto que vai resolver e prever um crescimento populacional por até 100 anos. Então, realmente é um investimento gigantesco na cidade. Pela sua experiência profissional, né? Quer dizer, vocês automaticamente já colocam ali a previsão dessa obra.
Pelo que a gente percebe, o do Cabo Severino até o Monte das Orações está bem adiantado. Acho que vocês devem entregar aí no curto período. Eu queria te perguntar sobre isso. O do Ariró eu acho que é um pouco mais demorado, mas enfim, qual a previsão de prazo para que esse programa do Ariró, esse projeto, né, do Ariró até ali o Monte das Orações possa ser concluído, Alan? Nós dividimos esse planejamento em algumas fases. Obras emergenciais, obras de curto, médio e longo prazo. O que é isso? Obras emergenciais elas têm que acontecer num período máximo de 12 meses, ou seja, a captação do Cabo Severino, a adutora e o reservatório eles têm que ficar prontos dentro de um ano no máximo, ou seja, está um pouquinho mais de 20 dias de obra. Em um ano esse sistema ele tem que estar pronto, né? É o período máximo que a legislação permite de obras emergenciais. Num segundo passo, já acontecendo em paralelo, serão contratadas as estações de tratamento de água, que serão de curto prazo, ou seja, a gente está tocando já obras emergenciais, em paralelo já seguindo com essas obras de curto prazo, que são as estações. Né? Então, isso é em todos os bairros, né? Tanto na Jacuecanga, na Mas é Monsuaba, simultâneo? é simultâneo, né? Estão acontecendo em paralelo, né? Obviamente priorizando a questão de maior relevância, ou seja, onde tem mais gente e onde tem realmente um risco hídrico maior. Né? Então, como eu disse, Mambucaba, região central, Jacuecanga e Monsuaba estão sendo as prioridades e é onde, de fato, são os maiores investimentos. Né? Então, são investimentos aí que, ao longo do mandato, ao longo de 4 anos, podem chegar na monta de 800 milhões de reais. Bom, a gente estava comentando aqui sobre a questão da banqueta, e é um fato muito importante ser salientado. É claro que o Maurício, secretário de Meio Ambiente, vai ter um desafio enorme, porque você sabe que a banqueta tem uma área de proteção ambiental, uma APA, né? Criada em 2010, 2011 na época. Só que essa APA, infelizmente, é um grande problema do município. Isso não é de um governo, né? Todos os governos. Não houve uma fiscalização, não teve acompanhamento. É uma APA de papel. E essa APA de papel, ela acabou, na verdade, criando facilidades, ou, na verdade, não vou dizer criando facilidade, mas criando vendas nos órgãos fiscalizadores, que deixou a banqueta, de certo modo, crescer para cima. Se você observar, a banqueta está indo para os morros, né? Na verdade, é um problema porque o recurso hídrico da cidade, a bacia hídrica, que, como o Alan muito bem colocou, 80% do abastecimento da Grande Japuíba e da área central, que é mais da metade dos moradores de Angra dos Reis, depende exclusivamente daquilo dali. Se não tiver um acompanhamento rigoroso, sabe, um programa que a prefeitura, claro, não vá aqui também com o poder do chicote, mas no sentido da reeducação ambiental, da orientação, do acompanhamento. Se não acontecer isso, nós vamos ter problemas. E aí a prefeitura vai fazer investimento, vai, na verdade, né, acertar como tem acertado, um programa de 100 anos, que é a previsão para que a cidade possa respirar com a falta d'água, né? Mas, na verdade, dependendo exclusivamente desse poder hídrico daquela região também. Que se você desmata, se você cria um monte de construções irregulares, não há condição de você ter esse poder hídrico. Então, é uma preocupação, sim, da Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que o Maurício vai ter um grande desafio, né, nesse ponto, e vai atrelado ao programa Mais Água. Não adianta a prefeitura botar dinheiro, fazer um grande programa, se no final das contas você percebe que com a devastação da região, o recurso hídrico acaba caindo. Essa é uma preocupação que eu acho que a prefeitura já tem no seu radar também, até porque aquilo dali está crescendo muito. E sem falar que aí é onde, como é que é? Onde nada pode, tudo é permitido, alguma coisa nesse sentido, você vê que vai se criando construções e tal, e as pessoas têm dificuldade até na questão da sua legalização, né, da sua energia elétrica e tal, porque existe uma APA no papel, que infelizmente acaba não funcionando de certo modo, mas alguns órgãos, como a concessionária de energia, diz, espera aí, não posso botar aqui energia por conta disso. Mas aí sempre tem as suas formas. Assim, é uma preocupação que eu coloco, que a gente precisa realmente se atentar. Agora, Alan, o prefeito focou na questão da distribuição de água, do programa Mais Água,
Uma vez resolvido essa questão, que você aí está colocando mais ou menos prazo e tal, né? Ali pelo menos na questão do Monte das Orações, do Cabo Severino, acho que um ano aí, como você coloca, né, é o prazo final da obra emergencial. Tirando isso, vai ter as outras fases do programa Mais Água. E aí, uma vez concluído, entra a questão do saneamento básico. O que se espera do saneamento básico, que é um grande problema também do município, assim como a falta de água. Até completando, né, a sua fala em relação à questão da área da banqueta, é importantíssima a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, o IMAR, junto lá da coordenação do Maurício, e está sendo produzido, né, já está na fase final aí a alteração do plano diretor, que deve ser publicada agora a sua edição final em agosto, que já faz a redistribuição daquelas áreas, você consegue ter a possibilidade de regularização dos imóveis em algumas áreas, Onde já está, já existe. onde já está consolidado, né? Isso é E o importante. engessamento cada vez mais das áreas de proteção. A gente sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, né? A questão do recurso hídrico ela é importantíssimo você manter. Se você não proteger Seus mananciais. seus mananciais com mata ciliar, essa coisa que a gente já aprende desde a infância, né? De fato, a gente teria um problema de escassez na bacia da banqueta. Mas, como eu disse, mesmo que futuramente nós tenhamos, né, uma escassez maior na banqueta, o sistema Ariró ele tem capacidade por si só de suprir, inclusive, integralmente o sistema central. Então, a gente tem que proteger, né, a banqueta de qualquer forma, mas o sistema Ariró ele tem capacidade, apesar de ser um sistema mais caro de operacionalizar, ele tem capacidade integral de atender toda essa região, pelo seu volume e pela sua capacidade hídrica. A questão do saneamento? Saneamento, a gente está trabalhando em paralelo, ele é diretamente ligado, né, à questão da água, entende-se, né, que a cada litro de água que você entrega, né, na casa, você retira 80% de esgoto, ou seja, a cada litro em torno de 800 ml de esgoto. Então, primeiro passo, regularizar a questão da água, hidrometrar essas residências, até para a gente ter a real noção do que de fato a gente precisa retirar de esgoto, porque é muito abstrato você, né, simplesmente retirar o esgoto sem saber qual é o volume, qual é a vazão. Então, como medir isso? Através da água. Então, quanto mais você cadastra os moradores com água potável, mais próximo da realidade você tem o esgoto que vai ser retirado. Isso é importante para você dimensionar, né, as adutoras, dimensionar as ETs, né, que são as estações de tratamento de esgoto, né, todo o sistema de tratamento disso ele é influenciado pelo volume de água que você fornece. Então, isso está acontecendo em paralelo. Nós já temos 3 grandes projetos de saneamento, tanto Mambucaba, região central de Angra, Japuíba e Jacuecanga, em andamento. São projetos, né, bastante expressivos. Você tem uma ideia, somente a Grande Japuíba é um projeto né, de sistema de separação integral do esgoto, ou seja, você retira todo o esgoto separado das unidades. Sim. Não vai ter mais aquele sistema misto, né, com águas pluviais, e com estações de tratamento ao longo da bacia, né, toda a captação em cada imóvel. A gente está falando de investimento de 235 milhões de reais somente para a região da Japuíba. Então, mais uma vez, são investimentos grandes, né? Esse valor, na verdade, já tinha uma ideia de um financiamento do governo federal, não é? Exatamente. A gente está buscando, né, recursos, né, né, de outras formas de captação de recursos, até para poder a prefeitura ter a capacidade de investimento, né, em outras áreas também. Então, a gente está buscando esses recursos, buscando investimento. A questão do financiamento ela ainda está sendo discutida se vai ser nessa linha ou não, pode ser através de emenda, pode ser através de financiamento, ainda está sendo discutido, mas a gente está falando aí de projetos que ultrapassam, né, os 200 milhões de reais. Então, o financiamento é bom colocar, né? A gente aqui acaba fazendo um programa para quem entende bastante da máquina pública e muitas das vezes quem não tem tanto conhecimento técnico, né? O financiamento ele acaba criando uma despesa para a prefeitura de anos, né? Então nenhum gestor gosta de pegar empréstimo, né? Porque você vai acabar o grande risco de acabar o seu governo e deixar ainda parcelas de financiamento para próximas gestões, né? Que sempre cria muito problema quanto a isso. Então a preocupação, pelo que eu percebo do governo, é tentar estudar uma forma de,
essa é a última opção que a gente tem, É, de criar dívida, de se encalacar tudo com financiamento para o futuro. Agora, na questão, voltando aqui do programa Mais Água, o investimento será 100% do município, fonte 00? sim, exatamente. Hoje todo o recurso é destinado ao abastecimento de água, é 100% do município. Nós recebemos uma multa da Transperto, né, na monta aí de 160 milhões de reais. Esse recurso hoje ele é totalmente próprio, né, ele vira recurso próprio, Sim. e é o investimento inicial que a gente está agindo, né, nessas primeiras fases do programa. Mas todo esse investimento hoje é 100% da prefeitura, 100% custeado pelos cofres públicos, né, Programa Mais Água. sem qualquer tipo de investimento externo nesse primeiro momento. O de saneamento, vocês estão buscando um caminho, mas já tem projeto, já está pronto os projetos do saneamento ou está elaborando? Como é que está a fase disso? A gente tem 3 grandes frentes já prontas, né? Obviamente, a gente está reestudando isso, uma vez que pode haver dificuldades em conseguir investimentos, né, únicos numa monta tão expressiva. A gente está dividindo dentro da Bacia do Japuí, por exemplo, a gente está pegando esse projeto, né, maior, a gente está redistribuindo em pequenos blocos, né, para a gente conseguir trabalhar, de repente, de forma isolada. De repente, com investimentos menores, a gente vai fazendo em etapas, de repente, com o próprio recurso da prefeitura. Em vez de fazer um grande financiamento para fazer um único bloco de obras, a gente está fragmentando isso e trabalhar isso de forma que a gente consiga dividir em grandes etapas e custear isso com recurso, através de emendas ou até mesmo né, o próprio recurso da prefeitura. Alan, para fechar, a gente estava falando aqui, eu acho que o programa deu para elucidar essa questão do programa Mais Água e também da ideia do governo enfrentar esse problema, né? Acho que é o calcanhar de Aquiles da gestão Cláudio Ferretti. A pergunta que fecho aqui com você: a gente tem recurso hídrico suficiente para abastecer o nosso município? Porque muito se comenta, Leandro, nós temos Rio Bracuí, Rio Ariró, Rio Japuíba, Rio Caputera, Rio Perequê, ou seja, a gente tem uma imensidão aí de rios. Essa capacidade hídrica abastece todo o município? É uma pergunta ótima, Leandro, porque temos a capacidade hídrica de abastecer a cidade como um todo, mas, como eu disse, são rios que estão, né, ao longo desses 100 quilômetros, né, aproximados de município. Então, é muito custoso você interligar todo esse sistema ao longo da cidade. Você trazer, né, essa água para o centro da cidade, como eu disse, somente o Ariró, 19 quilômetros, é um investimento altíssimo. Há possibilidade técnica? Há, mas há muita dificuldade financeira, né? Porque são investimentos altos. Mas é perfeitamente possível, uma vez que o governo entende a necessidade disso, a preocupação, né, de suprir a cidade com água para os próximos 100 anos, e uma vez que isso é levado, né, de forma séria, com respeito à população, é perfeitamente possível. Tanto é que eu, como secretário, como servidor, estou surpreendido pela velocidade que a gente está conseguindo avançar. No primeiro momento, quando eu fui convidado a assumir a pasta, eu fiquei preocupado, porque assim a gente escuta muita coisa, mesmo estando dentro da prefeitura, acaba sendo muito diferente, né? A gente não, acaba tendo o seu mundo e na sua pasta, e acaba que você não conhece muito o que acontece na secretaria do amigo. Então, assim, quando você começa a se apropriar disso, começa a ver, né, que é possível, que as coisas estão acontecendo num curto prazo de tempo, que dá para fazer, eu estou muito crente que a gente vai conseguir resolver esse problema ou minimizar esse problema aí nos próximos 4 anos e que isso já vai fazer toda a diferença para a cidade, coisas que a gente não vê há muitos anos. Acho É que desafiador, é né? desafiador, mas é um desafio perfeitamente possível. Olha, uma cidade que, na verdade, pensa no seu crescimento, no crescimento econômico, ela precisa focar nessas duas áreas importantíssimas. A questão do recurso hídrico, a distribuição de água. Nenhuma empresa, nenhum, sabe, investimento econômico vem para um município se você não tem um mínimo de oferta, por exemplo, de água. Então, isso é um problema. E sem falar, uma cidade mundialmente conhecida como Angra dos Reis, tem apenas 13% da sua capacidade, né, de tratamento de esgoto, realmente é pífio demais. Então,
é preciso que, de fato, a gente possa entender, primeiro como cidadão, que o cano fica ali debaixo da terra, que às vezes é melhor e dá mais voto o asfalto, a praça e tal, mas esses dois investimentos são fundamentais para o progresso de uma cidade. Então, que a gente, enquanto cidadão, que a gente que ama essa cidade, que a gente que conhece Angra, possa entender que agora é a hora da gente poder parar um pouquinho, não que seja projetos menos importantes, uma área de lazer, né, um asfalto e tal, é importante, você tem um conjunto de necessidade de investimento, mas é preciso alguém parar, pensar e falar, peraí, vamos deixar a questão da água avançada, vamos tentar avançar aqui no esgotamento sanitário, vamos tentar deixar essa cidade melhor para os nossos filhos. Então, acho que quando o governo tem essa ideia, é evidente que a gente precisa, enquanto sociedade, aplaudir, apoiar, incentivar e ter a paciência necessária para que isso possa, de fato, ser executado. Alain Bernardo, queria te agradecer pela presença aqui no nosso podcast. Acho que a conversa foi muito clara, né? Deu para a gente poder ter muito legal a visão de como vai funcionar o programa Mais Água, das fases, das etapas, do que vocês estão prevendo já para fazer, o que já está fazendo, né? É para o cidadão já ter a tranquilidade de que as coisas não ficaram só no discurso, elas estão andando, né? E isso dá a segurança de que a gente vai ter aí esse caso resolvido e virar a página da cidade, quer dizer, limpar a pauta, como diz aí. Obrigado pela presença, muito bom te receber aqui no nosso programa. Angra dos Reis é uma cidade reconhecida mundialmente, né? Então nada mais justo que o governo entender a necessidade e melhorar a questão do saneamento básico da cidade, da captação da água, tratar esse esgoto, tratar da nossa Baía da Ilha Grande, que é uma maravilha, né? Então, assim, isso atrai muito recurso para a cidade, os turistas, né? Dá uma qualidade de vida melhor para a população. E obra enterrada, que você falou, obra enterrada não dá voto. Então, assim, é difícil ter um governo que entenda essa necessidade, abrace isso como está sendo abraçado dessa forma e entregar essas obras que ninguém se preocupa com a água durante que ela está caindo na torneira. Acabou a água, né? É a culpa do gestor. É a culpa do gestor. Então, assim, é uma obra que só aparece o dia que falta água. Então, assim, é muito bom ter um governo que entenda essa necessidade, que a gente consiga, de fato, suprir isso. A melhor resultado para a gente é não ter reclamação. Mesmo que não ter reclamação é sinal que o investimento está funcionando e que a população não está sendo bem atendida. Então, esse é a nossa preocupação, e melhorar esses índices de tratamento e dar uma cidade cada vez melhor para a população angrense. Eu conversei hoje no podcast Fala Leandro Silva com o secretário extraordinário de Infraestrutura, Alain Bernardo. O nosso papo, a nossa conversa foi água e esgotamento sanitário, saneamento básico que é tão importante para a cidade. Obrigado a você pela audiência, pela companhia aqui. Até o próximo programa. E olha, aqui acompanhe que tem um programa aqui para você assistir logo acima. Você pode apertar aqui o próximo vídeo e assistir na íntegra mais uma entrevista do nosso encontro. Um abraço. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier.